De volta com a Educadora Entrevista, nós vamos falar um pouquinho das ações da APAE aqui no município, na companhia da assistente social. Elvira, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço ter vindo participar aqui do programa. Bom, as pessoas conhecem, né, a gama de trabalhos ou várias ações que a APAE realiza, mas muitas não acompanham essa rotina, né? Inclusive essa parte específica da assistência social, que não está direcionada somente aos atendidos, mas também a toda a gama, aos familiares, e, enfim, a tudo que cerca esses atendidos. Isso, né? O trabalho que a gente realiza pela área de assistência social é seguindo a Política Nacional de Assistência Social, né? Onde a política vê a família, não só a família de sangue, né? Mas a família que, além dos membros familiares consanguíneos, mas que tem em relação à afetividade, né? E aí onde entra as configurações familiares, né? Que tem a família nuclear, que é a tradicional, né, do pai, da mãe, dos filhos, e aí conforme a mudança, né, na globalização, né, teve alterações nesse padrão de família, né? Então não existe somente a família nuclear de pai, mãe e os filhos, né? Tem a família monoparental feminina, que é chefiada pela mulher e os filhos. Tem a monoparental masculina, que é chefiada pelo pai e os filhos, né? Dentre outras, como a unipessoal, que é de uma pessoa sozinha, né? A família extensa, que aí configura os avós, os tios, né? A família ampliada, que dentro da própria casa residem os avós, os tios, mais o pai e a mãe das crianças. E é interessante pensar nessa questão, porque na prática há muito tempo é assim, né? Quando a gente pega, é o que a gente falava, as famílias dos próprios atendidos pela APAE, existem várias configurações de família nesse desenho aí. Sim. É uma gama muito ampla das configurações de família, né? Mas o que eu posso trazer é que na maioria das famílias sempre é chefiada na questão pela mulher, né? E a gente vem desenvolvendo um trabalho em relação ao fortalecimento de vínculos familiares, quando tem algum tipo de conflito familiar, né? O trabalho realizado com a família é em parceria entre a pai, a família e os atendidos, os usuários que nós acompanhamos na APAE, porque pela própria política de assistência social traz essa necessidade da gente trabalhar com as famílias e não só com os atendidos da APAE, né? Para que a gente possa, numa totalidade, alcançar o nosso objetivo frente aos cuidados dos usuários, né? Então a gente vê a família como um sujeito de direitos, né? E não só o que seria, como eu posso colocar, a família sem estar no todo, né? Então a família é o principal, né? Através da família que o indivíduo, né, ele vai adquirindo novos conceitos em relação à coletividade, né? As relações intrafamiliar que reflete em relação na formação do sujeito perante o coletivo. Uhum. E de fato ter esse reconhecimento é fundamental hoje, né? Quando a gente vive numa discussão muito maniqueísta sobre essa questão, né? Mas de ter a compreensão que a família no Brasil, desde a sua fundação, tem essas várias configurações e que entender essas configurações é fundamental, inclusive, para a compreensão da estrutura do país, para essa estrutura familiar do país. Isso, né? E seguindo o que você trouxe, amanhã, dia 15 de maio, né, desde 1993, a ONU comemora esse dia como Dia Internacional da Família, né, que é um momento onde vários espaços, né, no mundo todo estão realizando discussões frente às famílias, né, no sentido de refletir como
teve essas transformações, né, depois da Segunda Guerra Mundial, a questão da globalização, dessas novas configurações familiares, de se refletir algumas questões, igual, por exemplo, a relação do trabalho e da família, da violência doméstica, da questão também do princípio, né, que a gente precisa olhar a criança e o adolescente como uma função protetiva, né? Então, acontece várias discussões que são em torno da família mesmo, para a gente poder refletir melhoras, né? Vamos falar a respeito específico aí, né, dessa ação voltada à família, né, Elvira? O que está sendo proposto, qual aí a programação? Certo. No dia de amanhã a gente vai estar realizando uma comemoração para as famílias, né, em prol do Dia Internacional da Família, né? Então a comemoração vai acontecer na própria PAI, das 7 às 9, né? E o objetivo é que a gente possa estreitar cada vez mais os laços entre a família, a PAI e os nossos atendidos, né? O acompanhamento familiar pela PAI é realizado por todas as faixas etárias, né? Específico da assistência social os acima de 30 anos, né? Os idosos e suas famílias, né? E a gente realiza o atendimento individual, realizamos o grupo psicossocial Cuidando do Cuidador, né? Que é um momento onde a gente, em grupo, reflete as questões de sobrecarga familiar, de fortalecimento de vínculos familiares, realizamos visitas domiciliares para o acompanhamento, né? Então, dentre essas são o nosso acompanhamento que a gente realiza para as famílias. Uhum. E ter esse encontro, ter esse estreitamento de laços é muito importante, porque também possibilita até que uma família que tem uma dúvida questione, isso auxilia no problema de outra, gera um dado positivo nesse sentido. Sim, com certeza, né? Através da troca que as famílias vão se fortalecendo, né? E que tem também o contato com a comunidade, né? Porque a gente vem de um histórico que a pessoa com deficiência foi segregada, né? Então, assim, às vezes fica só no contexto domiciliar, no contexto de casa, não tem um momento de lazer, né? De ter esse contato com outras pessoas sem ser os familiares que residem na própria casa, né? Então, esse é um momento muito importante, né? Estão sendo envolvidos 40 funcionários, né, nessa festividade, nesse jantar, no total de 314 familiares, né, que irão participar desse momento com a gente. Perfeito. E de fato, muitas vezes a própria família não conhece direito a estrutura da PAI, né? O filho é atendido, o familiar é atendido lá dentro, mas não conhece todo o funcionamento da estrutura. Isso, né? E é muito importante que são nesses espaços que a gente vai conseguindo, né, ao longo da nossa trajetória de trabalho, mostrar para as famílias, de fato, qual que é o nosso trabalho, o que a gente realiza, né, qual que é o nosso objetivo, porque a política de assistência social ela é recente, né, então teve algumas transformações, porque antigamente era, por exemplo, a pessoa com deficiência ficava no local, mas às vezes não tinha um objetivo, não tinha o porquê de estar realizando as atividades, e agora isso mudou, né? Com a política veio para a gente poder normatizar, né? Ter as NOB-RH, NOB-SUAS, que norteiam o nosso trabalho, né? Para que a gente consiga atingir outros objetivos com a pessoa com deficiência, né? Também é realizado o trabalho do currículo funcional para a pessoa com deficiência, que é de extremamente importância o apoio da família, porque é um trabalho que se expande os muros da instituição, né? Não é só realizado na PAI, mas também nos lares dos nossos usuários, né? Então a gente sempre está com essa parceria com o trabalho com a família. Uma questão
que eu acho que é fundamental na área da assistência social, por exemplo, é que a assistência passou por mudanças nas últimas décadas, né? Sim. Deixou de ser um trabalho, como se dizia no passado, né, muito assistencialista, né, e passou a ser um trabalho mais de planejamento, de dar condições de sustentabilidade, enfim, o foco é outro agora, mas muitas pessoas ainda não entendem dessa maneira, né? Então esse tipo de encontro também auxilia nisso, nessa nova compreensão. Sim, com certeza, né? A gente consegue trazer para o concreto, né? Eles conseguem observar ali na rotina, no dia a dia, que está havendo essas mudanças, né? Não é uma mudança fácil, né? E aí a gente começa a trilhar os novos caminhos agora, porque igual você trouxe, a questão da assistência social teve uma mudança de décadas para cá, né? Então, assim, o pessoal, a população mais idosa ainda não tem, de fato mesmo, essa compreensão, né? E são nos nossos encontros, nos nossos atendimentos individuais, né? Nas nossas orientações, nos nossos grupos psicossocial, do cuidando do cuidador, que a gente começa a ir clareando melhor esse conhecimento para as famílias. Uhum. E uma outra questão é que a família tem um papel fundamental na continuidade do trabalho da PAI, né? Muitas vezes a gente percebia isso, que o resultado não era tão efetivo porque se realizava um trabalho dentro da instituição e um oposto dentro de casa. Isso, e é onde o currículo funcional natural vai trazer mais ainda esse papel fundamental da família, né? Que sem a família a gente não consegue mesmo quebrar o muro da instituição, ir fora do muro da instituição, né? A família tem um papel fundamental. Na verdade, a família é essencial para o nosso trabalho, né? Sem o trabalho também entre usuário e família, a gente não consegue caminhar, porque a gente necessita do apoio, do conhecimento, né? Da família mesmo, para a gente conseguir trilhar o plano de atendimento individual do usuário, para a gente conseguir ter os objetivos com cada família, né? Porque cada família tem a sua individualidade, né? Então a gente começa o trabalho justamente nisso, na particularidade de cada uma, né? Então não é um trabalho único para todas as famílias, né? A gente tem esses momentos que são em grupos, mas o objetivo é único. Uhum. E fundamental isso, né? Fundamental ter esse objetivo único para que, de fato, esse foco ajude a potencializar o atendimento, e é o que a gente tem percebido nisso, né? Teve uma evolução muito grande em função desse foco conjunto. Isso, né? Que através desse trabalho a gente vai conseguindo desenvolver mais potencialidades também com a pessoa com deficiência, né? Porque, por exemplo, às vezes, lá no contexto familiar é onde a mãe vai conseguir saber exatamente aquilo que o filho está querendo, né, dizer, e às vezes não é tão claro, né, para as outras pessoas. Então, por isso dessa parceria de APAI, né, do trabalho especializado com a pessoa com deficiência e os familiares. Pensando nessa questão que nós falávamos nos últimos blocos, né, a respeito da importância dessa participação da família dentro da instituição, o Ricardo coloca aqui, né, nós tivemos nos últimos anos a questão da inclusão, né, dos assistidos pela APAI na rede escolar, que gera mais um elo aí nesse diálogo, né, e nessa conversa. Como é que isso entra na rotina das discussões de vocês? Porque a escola também tem que ser uma continuidade desse trabalho e tem que haver uma conversa aí, família, escola e APAI. Sim, né? Quem está à frente a essas articulações entre as escolas, né, do município e a inclusão, né, é a Eliana, né? Mas a gente sempre tem essa parceria enquanto APAI e comunidade frente às inclusões, né? Então é por isso que a gente foca nas orientações com a família, porque qualquer dificuldade que as famílias forem sentindo ao longo dessas inclusões, nós estamos à disposição para conseguir estar articulando, para esclarecer dúvidas, para orientar em relação aos direitos da pessoa com deficiência
na rede, né, na inclusão das escolas da rede. Então é nesse sentido que a gente vai caminhando, né, nessa parceria mesmo. Uhum. E é importantíssima essa parceria, né? A gente começa a ver pontualmente os resultados disso, e mais do que isso, né, que a inclusão não é só para o portador de deficiência, para o deficiente, mas a inclusão é para a sociedade como um todo, que antes também era excluída dessa convivência com a deficiência, né? Hoje a gente percebe as crianças vendo essas questões com mais naturalidade, porque convivem com elas. Sim, né? E é uma inclusão, como você disse, geral, e ela é essencial para a pessoa com deficiência, né? Igual eu já trouxe nos blocos anteriores, né? A pessoa com deficiência era segregada do mundo, né? Então, ela tem total direito de estar no meio, de ter os seus momentos de lazer, de acessibilidade, né? De ser incluída mesmo na sociedade, né? Assim como qualquer outra pessoa. E a gente percebeu também o potencial de desenvolvimento com esse contato mais abrangente, né? Porque essa exclusão da sociedade também era um limitador de desenvolvimento. Sim, né? Então, conforme as pessoas foram tendo capacitações, essas inclusões na escola foram também trabalhadas com as demais famílias dessas escolas, vão ganhando conhecimento, né? Vão se apropriando do que é a deficiência, quais são os tipos de deficiência, né? O que poderia ser feito para esse trabalho de inclusão que seja efetivo, né? Porque a gente às vezes ainda sente que tem o discurso da inclusão da pessoa com deficiência nas escolas, mas às vezes os próprios professores ou cuidadores não têm um preparo, né? Então é por isso que sempre a gente existe essa parceria entre a APAE e as escolas, para que possa ter essa conversa e que a gente consiga garantir os direitos da pessoa com deficiência na questão da inclusão. Uhum. Também, né, pensando aí na questão dessa informação hoje, né, que também a gente tem muito acesso à informação, isso tem sido, de uma maneira geral, também um fator de inclusão, mas às vezes essa informação vem distorcida, né? Então também cuidado com as fontes, né, procurar de fato a informação direto na APAE. A gente começa a ver hoje em dia questionamentos de pais nas escolas ou nas instituições, sem ter esse aprofundamento, ou por fake news, por boatos que aparecem na internet. Isso é verdade, né? Por isso que a gente sempre enfatiza a questão da família, que é essencial que as famílias da pessoa com deficiência, né, se coloquem também, né, haja essa discussão com os outros membros familiares ou da comunidade, para que as pessoas possam saber e ter as informações da pessoa com deficiência, né? E a APAE é referência em relação a os atendimentos especializados, a essas orientações. Então a gente sempre está de portas abertas para as famílias, para aquilo que tiver no nosso alcance para a gente fazer em prol de garantir os direitos da pessoa com deficiência, nós vamos realizar. Para as pessoas, né, para as famílias que quiserem participar desse evento, vamos repetir data, horário e como proceder para participar. As inscrições já estão esgotadas, né, que foi encaminhado os bilhetes para que a gente pudesse contabilizar e melhor atender essas famílias nesse jantar, né? Então, o total são de 314 familiares que estão participando, né? O evento ocorrerá amanhã, das 7 às 9, na quadra da APAE, certo? E estão envolvidos 40 funcionários para que a gente possa fazer acontecer esse evento com grande participação de todo mundo. E também, né, o pedido, acho que sempre a gente faz isso aqui, né, para as famílias que tiveram algum imprevisto, que sabem que não poderão participar, já procurar a APAE antecipadamente para a devolução. Informar. Porque talvez outras pessoas que estão aí, né, na espera podem ser atendidas. Isso, né? A gente espera que o evento
vão ter algumas participações artísticas, né? Vão ter algumas surpresas aí do que vai acontecer durante esse jantar. Então a gente está bem empolgado, a gente acredita que vai ser um evento grandioso, né? Perante os eventos que a PAI realiza, e de ser esse momento mesmo de troca, de ser importante para as famílias estarem juntas, né? E eu continuo reforçando com esse estreitamento entre a PAI, a família e a comunidade. Perfeito. Vera, quero agradecer a participação aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição para a PAI, e tenho certeza que vai ser mais uma ação extremamente profícua aí para a entidade, né, e para os trabalhos realizados. Eu que agradeço. Bom, no próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho com o deputado Rafael Silva. Nós voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, aqui na companhia do deputado Rafael Silva. Deputado, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, é uma alegria imensa, Luciano, estar com você, com a população de Batatais, esse povo amigo. E sempre que eu estou aqui, eu fico feliz. Aliás, eu estou sempre em Batatais, né? Perfeito. Deputado, a gente percebe aí o seu trabalho e a sua luta aqui. Na semana passada esteve junto com o prefeito municipal tratando das questões do nosso horto aí, que foi ameaçado, assim como várias áreas ambientais do estado, de ser vendido aí, de ser leiloado, né? Mas infelizmente essas ações foram barradas aí graças a uma grande movimentação. Não tem nem dúvida, eles têm interesse em vender tudo quanto é reserva florestal do estado de São Paulo. Aliás, tiveram reuniões com empresários que queriam comprar essas áreas, né? Aí iam desmatar tudo, botar fogo, para plantar cana e outras coisas mais. Nós fizemos o movimento, eu sou o único deputado de toda a região que levantou a voz, que votei contra, o único que votou contra. Nós tivemos a participação, o importante, essa decisão foi importante, mas a participação começou lá atrás, com padres da Igreja Católica, com ambientalistas. Inclusive, eu fiz um encontro lá na Assembleia, na TV Legislativa, nós tivemos uma participação e foi lá o padre Neuci, o professor Didier esteve presente, e nós pressionamos através da TV Legislativa, fizemos movimentos aqui na cidade. Nós tivemos a participação do promotor público, do judiciário, de todos os vereadores da Câmara Municipal, inclusive o Rastelli, o Maurício, o vereador Maurício também participou, o Juninho Gaspar, que ele não está com cargo, mas ele participou de forma ativa. Nós tivemos aqui o Zé Luiz, prefeito, sempre deu apoio total a esse movimento. E essa reunião eu marquei em São Paulo, eu falei com o governador também, Márcio França, falei, Márcio, nós temos o problema da floresta. O Márcio falou, Rafael, eu quero que você saiba de uma coisa, o secretário Maurício Brusadin, ele é ambientalista. Quer dizer, o governador assumiu agora há pouco mais de um mês. Aí eu marquei esse encontro que nós fomos lá para São Paulo, que o prefeito Zé Luiz, nós fomos para São Paulo nesse encontro, e tivemos lá com o Maurício Brusadin, com o presidente lá do setor das florestas, Então, olha, foi um trabalho muito bonito, mas, repito, começou lá atrás, viu? E agora, o resultado veio agora. Foi um trabalho que veio tendo sequência. Nós conseguimos, através de movimentos em São Paulo, fazer com que um promotor mesmo lá da capital barrasse a intenção do governo de privatizar tudo. Então, foi uma luta muito bonita. Então, às vezes as pessoas falam, deputado, parabéns por sua luta. Tá falando, não é minha. A luta, quer dizer, eu tive o apoio
aqui de Batatais, quer dizer, todos os vereadores, as forças vivas, comerciantes, escoteiros. Nós tivemos um encontro aqui na floresta com a participação da população, a Guarda Civil Municipal dando cobertura ali, organizando para que tivesse tudo correndo bem, a Polícia Militar organizando para que fosse uma movimentação pacífica, mas com muito corpo. Então, olha, foi um trabalho muito forte, um trabalho muito bom, que deu resultado, e eu fico feliz com isso. Perfeito. Deputado, quando se pensa nessa questão do aproveitamento agora do horto, que era uma questão muito discutida na época, né? Existem outras medidas a não ser aquela que era proposta da privatização, né? Você pode fazer um manejo sustentável da madeira, pode pensar na área como uma área de turismo ambiental, enfim, tem várias ações que podem ser implementadas na área. Para você ter uma ideia, hoje existem 280 hectares de mata nativa. Vai para mais de 700 hectares a mata nativa. Quer dizer, não vai ficar, vai ser mais do que o dobro, vai ser quase o triplo. Então, a qualidade do ar, do clima de Batatais vai melhorar, porque essa mata nativa vai aumentar em muito mesmo. Então não foi apenas a preservação, não, vamos preservar sim, mas aumentar. Imagine, quer dizer, hoje a proteção que existe para as nascentes, para os animais que lá vivem, isso vai quase ser o triplo. Vai melhorar em muito. Agora, essa madeira que tem ali, que pode ser aproveitada com muito critério. E outra coisa importante, na medida que você tem um pino, põe outro, cresce, você melhora a qualidade do haste, que existe todo esse estudo também, e vai ser uma forma de sustentar. Nós vamos ter ali, dentro de algum tempo, né, isso não tem condições de ser de imediato, não apenas essa grande reserva, nós vamos ter um local de lazer para a população de Batatais, um ponto de atração para a população de toda a região. Vai ser ali realmente algo maravilhoso, com ecologia, com tudo quanto é coisa de primeiro mundo. Então, olha, eu sinceramente, foi um dos trabalhos mais importantes que eu desenvolvi, repito, com o apoio das forças públicas de Batatais e da população. Vamos falar um pouquinho a respeito da questão da reunião do DR, né, que vai se falar um pouquinho de uma das entradas da cidade aqui, deputado. Nós vamos ter uma reunião com o DR, quarta-feira. Tem um problema aqui da rotatória e outros problemas mais que a gente tem, que nós vamos tratar disso também em São Paulo. Eu acho importante o questionamento. Se você não questionar, você não consegue as coisas, você entendeu? A floresta aqui, o horto, foi realmente a prova de que a população tem que se mobilizar. Muitas pessoas, às vezes, não acreditam naquele momento, não acreditam, mas a maioria participou, né? E acabou sendo... eu falei do padre Neuci, o padre Pedro também ajudou a organizar abaixo-assinado, os padres todos, os líderes das igrejas evangélicas. Então nós tivemos um movimento muito importante. Perfeito. Ainda na questão do DR, né, a gente vai ter aí a abertura daqui a pouco das novas concessões e licitações dos pedágios, né? Aqui se discute muito essa questão, até porque, né, o nosso pedágio vem de uma época antes da duplicação da estrada. Ou seja, no nosso contrato ali, nós pagamos ainda a duplicação da estrada e que, teoricamente, o valor tem que cair, não só, né, porque nas novas concessões tem caído, mas porque a duplicação já foi paga, né, e parece que isso está fora das grandes discussões e a gente precisa aí dos nossos deputados para levar essa bandeira aí. Pode ter certeza. Da minha parte, você sabe que eu votei contra a privatização do horto, porque eu tenho independência. Eu entendo, e todo mundo deveria entender dessa forma, o legislativo tem que ser independente. Se você tem uma Câmara que não é independente, uma Assembleia Legislativa que não é independente, Câmara Federal que não é independente, não precisa de legislativo. Aí deixa só o Executivo, manda, faz, e agora haveria esse erro gigantesco contra o patrimônio público, contra o meio ambiente do Estado de São Paulo, se a gente não tivesse brigado.
Agora, para brigar numa questão dessa, tem que ter independência. Prova é que o novo governador Márcio França, eu falei com ele achou o movimento legítimo. E o secretário atual do Meio Ambiente, Maurício Brusadin, ele falou, nossa senhora, vocês agiram de forma correta. Porque se tivesse vendido esse horto lá atrás, aí não tinha mais jeito. Sem dúvida. Aí não tinha mais jeito. Estamos aqui na companhia dos vereadores também. Vereador Rastelli, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, pessoal que nos acompanha aí nessa tarde de segunda-feira. Agradecer mais uma vez a presença e vim falar desse assunto tão importante que é o nosso horto municipal, a Floresta Estadual de Batatais. Também com o vereador Maurício. Maurício, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Eu que agradeço, Luciano, e boa tarde a todos os telespectadores, né, aos funcionários dessa casa, a companhia do deputado Rafael Silva, que está sempre em Batatais, inclusive nas quermesses do ano, brinde, etc. Quer dizer, um deputado ativo, né? Uhum. E é importante essa participação, né? A gente percebe, em especial em ano eleitoral aqui na cidade, a gente tem de fato uma chuva de deputados, né? Mas poucos com de fato um serviço a se mostrar para a cidade. Sem dúvida. Quando eu digo um deputado ativo, que está sempre atendendo nas quermesses, não é só em épocas de eleição ou de reeleição. É um deputado que está junto conosco nos problemas da cidade, inclusive no tema do horto, da SP 334, quer dizer, sempre nos ajudando em reuniões em São Paulo, na companhia do deputado, inclusive o vereador Rastelli também estava, inclusive o prefeito também compareceu lá. Quer dizer, nós estamos, né, juntamente com ele, lutando pelas coisas da cidade. Perfeito. Rastelli. Quermesse não, viu? É bom falar quermesse. Adoro quermesse, adoro. Eu estou sempre em Batatais. Quer que eu fale a verdade? Não é virtude minha, não. É porque o povo é bom. Só não voltaria aqui. Estou sempre aqui. Quando nós lutamos pelo desassoreamento do lago, que estava triste aqui lá, já não tinha mais água, tudo assoreado. Foi uma verba alta, mas é muito importante. Agora eu consegui 400 mil para recapeamento, mais 400 mil, são 800 mil, e esse dinheiro deverá sair logo. Então, a gente procura ter um trabalho, por quê? Porque é minha obrigação, é meu dever. Então, a gente procura atender os municípios, mas a gente acaba tendo um carinho especial por um ou por outro, né? E eu tenho um carinho especial por Batatais. Rastelli, você foi um dos articuladores aí dessa questão do horto também, né? Como é que é ver agora esse resultado e a coisa caminhando para um dado positivo? Essa iniciativa tanto do deputado, tanto do executivo, de estar indo a São Paulo, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, para se formar esse grupo de estudo, né, para se fazer essa unidade de conservação ambiental aí, como o próprio deputado disse, está aumentando de 30% a 50%. Uma coisa que a gente tem que se atentar também, e nem a hora que o deputado falou em questão do restante desses 50%, a hora que vinha essa exploração, hoje a gente tem 70% é árvore exótica, mas por 70 anos o horto não ter um manejo, o corredor ecológico dos animais proporcionou nesse restante, aí, nessa parte exótica, a gente tem muitas árvores nativas, né? Pelo próprio corredor ecológico, os animais estão levando as sementes. Hoje, ao lado dos pinos, dos cedros, a gente tem angico, jequitibá. Então, a gente tem que aí formar esse grupo de estudo aí, como foi na época, o ano passado, quando o ex-secretário Ricardo Salles veio aqui impor a venda para a gente, e a gente se juntou à cidade para ir contra a venda. Então agora nesse grupo de estudo que vai se formar para essa ampliação, essa unidade de conservação ambiental do nosso horto, para a gente estudar muito bem como vai ser feito essa integração aí, esse aumento de área, e a área que vai ficar ainda de árvores exóticas. Guilherme colocando, né, agradecendo aqui a participação constante do deputado e perguntando como é que foi a decisão da mudança do partido, deputado. A mudança do partido aconteceu porque o PDT do Brizola era um partido maravilhoso. O Brizola nunca se envolveu em ato de corrupção, foi governador 2 vezes do Rio de Janeiro, governador uma vez do Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, foi eleito no Rio de Janeiro, reeleito
no primeiro turno com uma votação fantástica. Mas o PDT hoje, o meu filho Ricardo Silva, meu filho, participou muito desse movimento também. Esteve em São Paulo com a gente, na Assembleia, na emissora de rádio, ele apresenta um programa em Ribeirão Preto, ele questionava constantemente. E o Ricardo, ele foi candidato a deputado federal pelo PDT, teve 98.870 votos. E a partir daí, 30, 40 mil votos, 60, 70. Quer dizer, ele foi eleito, ganhou, mas não levou. E o PDT não formou chapa como deveria formar. E eu tenho uma amizade antiga com o Márcio França. E o Márcio nos convidou. E você vê que o Márcio tem outra cabeça, que essa medida daqui da floresta, do horto, eu falei, Márcio, nós marquei um encontro lá com o secretário do Meio Ambiente e tal, para ver esse assunto. Ele falou, Rafael, Maurício Brusadinho é ambientalista. E o que vocês fizeram para barrar isso tudo, vocês estão de parabéns. Então você vê que a cabeça dele é outra, e ele nos convidou, aí nós somos para o PSB. Na realidade, partidos políticos no Brasil, você tem muitos, né? Mas a grande maioria não tem compromisso com a população, não. Tem compromisso em pegar cargo no governo, eu quero a Caixa Econômica, eu quero Petrobras, que é para poder juntar dinheiro. E não é o nosso caso, né? Eu nunca participei de nenhum governo, sou deputado, estou no 6º mandato de deputado, fui vereador também 8 anos em Ribeirão. Como vereador nunca participei do governo e como deputado nunca participei. Mas por quê? Para poder ter independência, né? E no PSB eu encontrei essa característica. E tem aqui o Zé Luiz, que estava com a gente também aqui, que é o presidente do partido, o Juninho Gaspar, que é companheiro do partido também, e mais um montão de... O doutor Maurício é companheiro antigo de outros partidos, mas no fim a gente junta tudo. E, deputado, e tem essa questão muito presente ainda na política nacional, como o senhor coloca, né? Essa questão do loteamento político de secretarias, de cargos, e que, infelizmente, depõe aí, né? Você poderia ter pessoas técnicas, qualificadas, trabalhando nas áreas, mas o loteamento ainda é um fator que ocorre. Infelizmente, esse loteamento, se fosse feito, olha, vamos ajudar a governar. Não, você viu aquele do PMDB lá, para mim, tanto se faz MDB como outro partido, todos os partidos, gente boa, gente ruim. Ele indicou o vice-presidente lá da Caixa Federal, ele tinha no apartamento 51 milhões. Olha, num apartamento, a informação que corre nos bastidores, que ele tinha muito mais do que isso em outros imóveis, né? Mas pegaram aquele, 51 milhões. Então você vê agora esse Paulo Preto, ele fala Paulo Preto, mas ele é branco, viu? Ele não é negro, não. Ele fala em negro, nós temos um candidato negro maravilhoso a presidente da República, Joaquim Barbosa, maravilhoso Joaquim Barbosa, e ele não está aceitando ser candidato, retirou a candidatura, a pré-candidatura, né, que ainda não é candidatura. Então esse Paulo Preto, ele lá, 100 milhões de reais num banco da Suíça. Quando você joga 100 milhões num banco lá, ele tem 3, 4 vezes escondido isso aqui no Brasil. E não jogou num banco só. O cara não vai pôr todo o dinheiro no banco só. Ele tem dinheiro esparramado para todos os cantos. Agora foi liberado. Ele ia fazer delação premiada ou não pode. Libera o homem. Então o Brasil, ele tem que ser passado ali. Desculpa a gente fugir do assunto assim, mas esse assunto político da vergonha brasileira, ele tem que ser discutido aqui, na rua, no café, no boteco, nas escolas, nas fábricas, todo mundo tem que discutir esse assunto. E de fato nós percebemos hoje o brasileiro, de certa forma, desmotivado com eleições, né, deputado? Mas aí cometendo um erro sério, que é o de dizer que não vai votar, ou votar no menos pior, ao invés de se aprofundar na questão política, porque boa parte do problema está aí, né, em um voto de qualidade. Olha, é o momento para o brasileiro refletir, porque quem elege é o povo. Está cheio de político ruim, porque o povo votou neles. Será que o povo não sabe quem que é bandido na política?
A maioria da população sabe. Só a pessoa mais simples não sabe. Será que você não sabe o cara que se enriqueceu, que está ganhando dinheiro, entendeu? Sabe sim. Pode ter certeza que no mínimo 70% da população tem conhecimento de quem é quem. Hoje a gente percebe nas grandes mídias, nas redes sociais, uma discussão muito focada na votação para presidente, mas as pessoas esquecem que nós teremos candidato a deputado federal, a senador, a deputado estadual, a governador, enfim, é o time completo que faz o jogo acontecer e não só o técnico. Tem um candidato, Ciro Gomes, ele fala, olha, você tem que saber escolher o deputado federal, porque é com ele que eu vou conversar lá em Brasília. Então, sim, o Ciro, ou seja quem for o presidente, ele vai estar em Brasília e ele vai ter ali uma Câmara Federal e um Senado. Se tiver uma Câmara de bandido e um Senado de bandidos, fica complicado. Então o povo tem que entender que o deputado é muito importante. O voto para deputado, como para vereador no município, é um voto muito importante. Rastelli, voltando à questão do Horto aí, né, a gente conversava aqui no intervalo, da importância agora dessa nova etapa, né, de trabalho. Sim, como eu disse na própria entrevista aqui mesmo, é louvável essa iniciativa tanto do Executivo, tanto do deputado Rafael Silva, de ir atrás de uma definição para a conservação do nosso horto, né? Então, vai ser montado esse grupo de estudo e com o trabalho tanto do deputado lá na Leste, com o nosso trabalho aqui na cidade, nesse grupo de estudo, para a gente estar ampliando aí de 20% a 50%. Uma coisa que eu gostaria também de ressaltar, né, foi o trabalho que foi desenvolvido o ano passado, um trabalho que foi um trabalho apartidário, né, que graças a Deus a gente conseguiu unir toda a cidade. Então, desde já aqui eu já quero parabenizar as pessoas que estiveram com a gente o ano passado, né? E foi a CE, a Associação Comercial, a OAB teve presente, Sindicato Rural bastante atuante, como o próprio deputado Rafael Silva, todas as paróquias da cidade, o pessoal dos escoteiros, os meninos da bike, que eles, além de estar em conjunto com a gente nas ações, nas reuniões das comissões, eles fizeram os próprios movimentos dele, o João Pedro Chagas, que sempre estava fazendo vídeo, o Pimpim, que reuniu o pessoal lá para estar fazendo um passeio em prol do horto. Então a gente quer agradecer a todos, a senhora que pegou o abaixo-assinado e rodou o bairro todo, né, que em 15 dias aqui a gente conseguiu juntar mais de 10 mil assinaturas que a gente entregou em mãos para o governador. Então, graças a Deus, esse foi um trabalho da cidade em conjunto o ano passado, né? E em conjunto com o doutor Hilton, né, o promotor da cidade também, a gente conseguiu. Então, eu falo assim, agradecer a parceria do deputado também na época, que votou contra, teve com a gente na manifestação, a deputada Alessi Brandão também, que conseguiu uma audiência pública na Leste para a gente, para se tratar do horto. Então é isso, agradecer todo mundo. O ano passado, né, quando o ex-secretário Ricardo Salles veio empurrar goela abaixo a venda do nosso horto, e a gente se uniu, a imprensa local e da região também que abraçou a causa. Então a gente só tem a agradecer todo mundo, o movimento, todos que apoiaram, que lutaram, e agora a gente está passando por um segundo passo, né? Que é agora a gente ampliar essa unidade de conservação e começar a ter um manejo dessa área, né? E aí, se Deus quiser, aí, vamos formar esse grupo de estudo para cada vez mais a gente ter uma melhora da conservação do nosso horto municipal. E, deputado, se percebe isso, né? O quanto é importante essa articulação, né, dos representantes locais, até nessa questão das ideias, dos projetos possíveis para essa área. Não tem nem dúvida. A participação do povo é tudo. Das lideranças, foi dito aqui, tudo. O João Pedro, né, que fez aquele vídeo, nós levamos aquele vídeo para Ribeirão Preto,
O meu filho Ricardo Silva, no programa dele de rádio, ele colocou uma parte para o pessoal ouvir do que era dito, e ele falou do que estava acontecendo no vídeo, dos animais, das nascentes. Então, tudo isso somou. E o prefeito, eu marquei essa audiência lá, falei com o governador, ele falou, marca com o Maurício Brusadin, o prefeito esteve lá com a gente. Então, todas as forças vivas da cidade, viu? Todas as forças vivas, aqui os vereadores, todos os vereadores, eu não encontrei sequer um vereador de Batatais que tenha ido contra o movimento, não encontrei. Até ex-vereadores, o Juninho Gaspar me ligava, ô Rafael, vai ter aqui a movimentação do Horto, vai ter isso, vai ter aquilo, você entendeu? É porque o padre tal está fazendo, está orientando com o abaixo-assinado, e tudo isso foi muito importante. Eu acho que a cidade mostrou maturidade. Sinceramente, eu sou cidadão batataense, eu recebi um título aqui já. Então eu tenho orgulho de ser cidadão batataense, eu tenho orgulho de participar da vida de Batatais. Perfeito. Quando se pensa, né, Maurício, nessa possibilidade, nessa gama de uma articulação maior com o governo, né? Porque a gente também às vezes tem isso, né? Fala assim, olha, e a cidade foi acusada, né? Mas a gente teve uma audiência lá e não teve participação na questão do pedágio que queriam implantar em Altinópolis, a mesma coisa, mas muitas vezes a coisa vem de cima para baixo, né? De última hora, nós não somos comunicados, como se a cidade não fizesse parte dos debates, das discussões do que o Estado deve ou não implementar nela. Sem dúvida. O que nós não podemos aceitar, Luciano, é que continue esses acontecimentos, que nos empurre goela abaixo. Esses movimentos de todas as forças vivas da cidade foi muito importante, com o apoio dos deputados, o deputado Rafael Silva, o ex-vereador, conforme disse, o Juninho Gaspar, o Moraes também participou bastante, e todos os demais vereadores, né, que estavam em bloco, apoiando essa manifestação. Inclusive, várias reuniões foram feitas na Câmara Municipal, através, gentilmente cedida pelo nosso presidente Vladimir, né? E nós, graças a Deus, mobilizamos. Em relação ao horto que ia fazer em Altinópolis, você lembrou muito bem. Teve muitas pessoas que ali se manifestaram, foram movimentos encabeçados por algumas pessoas da cidade. Inclusive, eu quero dizer que o André Tofetti foi uma das pessoas que fez um encabeçamento muito importante em relação não só ao não pedágio, indo para Altinópolis, nós estivemos lá, e também com o Horto. Inclusive, sendo ele a pessoa que teve uma ação, né, da Autovias contra ele. Eu digo isso porque eu sou advogado, inclusive estava auxiliando ele. Isso aí a gente tem que lembrar também, porque são pessoas desse nível que nós temos que agradecer, né, que hoje chegou a um resultado que a gente fica satisfeito. Perfeito, né? O outro Tofetti, ele me ligava, vou ter um movimento aqui do pedágio de Altinópolis, me ligou, deputado, tem aqui no Horto a movimentação. Eu falei, já estou sabendo, André. Não, mas você vai estar presente. Eu falei, estou presente sim. Então, tudo isso, quer dizer, tudo somatória. Então, parabéns para você que mora, que nasceu e que não nasceu, mas que veio para Batatais. Batatais demonstrou realmente maturidade e força, viu? Demonstrou. E de fato, né, deputado, eu acho que é uma questão de ficar alerta o tempo todo, né, para que outras questões dessa não desçam goela abaixo da cidade, até porque o projeto era completamente absurdo, né? Se faz um pedágio aqui, o recurso é destinado para a duplicação de uma rodovia próximo a Araraquara, né? Então, além de cobrar altas taxas, né, e ilhar ainda mais a cidade, o recurso vai ser aplicado em outra região. Não tem nem dúvida. Agora tudo, o René Descartes nasceu em 1596, morreu em 1650 na França. Nasceu em 1596. Ele falou, quando você tem um indivíduo consciente, outro consciente, você tem uma sociedade consciente, que não aceita ser escravizada e nem enganada. Então, essa conscientização geral é extremamente positiva.
Deputado, eu quero agradecer a presença aqui no programa, deixar o espaço sempre aberto e à disposição e esperar realmente que a gente tenha cada vez mais esse diálogo aberto e essa possibilidade de pensar parceria Estado-município. Vocês, através das câmeras, através da televisão que entra na casa de cada um, vocês participaram de forma bonita e de forma ativa. Toda a imprensa de Batatais participou, mas vocês também estão de parabéns. Olha, estou muito feliz, não vou citar nomes, que aqui o Rastelli citou, porque eu vou cometer injustiça. Mas olha, as entidades que participaram, todo mundo, a todos vocês, em nome do meio ambiente, em nome da saúde, da qualidade de vida, meu muito obrigado. A você também, Luciano. E aos vereadores aqui também, todos vocês. Rastelli, obrigado pela participação. Você sabe que o programa está sempre à disposição para esses debates. Obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Agradecer ao deputado Rafael Silva aí por essa iniciativa aí em conjunto com o Executivo. Falar, deputado, que a gente está à disposição aí para fazer parte desse grupo de estudo e colaborar cada vez mais. E como o próprio deputado Rafael falou, agradecer toda a população de Batatais aí que esteve em conjunto com a gente, lutou e brigou. E como a gente dizia na época, né, Luciano, o horto é nosso. E cada vez a gente vai conseguir mais fortalecer com essa conservação agora, com esse grupo de estudo, para conseguir cada vez melhorias a mais, turismo, o que a gente puder lutar para brigar, para manter ele, a gente vai estar em conjunto aí com toda a população. Perfeito. Vereador Maurício, obrigado pela presença e pela participação aqui, reiterando essa disponibilidade do programa sempre para esses debates. Eu que agradeço, Luciano, a oportunidade e a presença, inclusive, do deputado Rafael Silva, do Rastelli vereador, que, na verdade, a gente estende a todos os demais vereadores. E também, como uma última pessoa, não sei se eu falei, também agradecer ao professor Didi, que juntamente com o padre Neuci, nós estivemos na Assembleia junto com o deputado Rafael Silva, numa audiência lá, no qual o deputado gravou, e depois o padre também. E nós estamos aí na luta, e correndo atrás, e sempre alerta, conforme você falou, para qualquer interferência que venha de cima para baixo, querendo nos empurrar a goela abaixo, que nós tenhamos o mesmo ânimo, a mesma vontade de lutar com todas as forças vivas da cidade e as pessoas também que apoiam muito, para nós resistirmos, porque é o bem da cidade, é o bem do município, e o horto é nosso, eu não tenho dúvida, o horto é nosso. Apenas um ponto que é muito importante. O Maurício Brusadin falou: nós vamos transformar aquilo em unidade de conservação. Aí fica intocável. Ninguém nunca mais vai poder mexer. As florestas que estão enquadradas nesse sistema são intocáveis. Nem presidente, nem governador, nem ministro, nem juiz, ninguém pode mexer. É para sempre. E essa floresta nossa vai se transformar numa dessas unidades, ou seja, intocável para sempre. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Nós voltamos, como sempre, amanhã, logo após Fique Sabendo, com mais um programa. Você fica agora com os aniversariantes do dia e, na sequência, com a programação da TV Brasil. Maria Cândida Marioso está fazendo 6 aninhos hoje e está recebendo os abraços da mãe Cláudia, do pai Renato e do irmão Pedro.